Olá a todos e todas que estão nos assistindo ou nos ouvindo no podcast, no programa Entre Elas, da Escola Superior de Advocacia de São Paulo. Eu sou a professora Paula Monteiro Danese, coordenadora do programa Entre Elas, aí um espaço para ouvirmos e aprendermos com mulheres. E hoje eu tenho a honra, a alegria de receber carinhosamente uma grande amiga, uma grande professora, uma grande pesquisadora na área do direito internacional e direitos humanos, professora Alixele Karina Macedo Ventura. Vou falar rapidamente o mini currículo da professora, que é bem extenso. Então, ela é ex-assistente de campo do Acnur, do Escritório Regional Norte Brasil, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Amazonas, doutoranda em Direito Internacional pela UERJ, mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas, especialista em Direitos Humanos, coordenadora do Grupo de Estudo do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o GCID, que conta mais de 12 anos, professora da graduação e da pós-graduação da ESA OAB Amazonas, editora da revista Liberdade do IBCCRIM, especialista na revista também, né? E entre outros aí, 1000 projetos que a professora tem. Então, professora, é uma alegria, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é uma honra tê-la aqui conosco. Bom, a honra é minha, professora Paula, minha grande amiga, esses elogios, eles se dão por conta da amizade, do carinho que a gente tem recíproco, e o currículo ele não diz muito não, eu acho que a gente vai talvez conversar um pouco sobre uma situação que eu venho pesquisando ao longo do tempo, mas que eu estou sempre aprendendo, e eu já deixo aqui esse aviso aos nossos telespectadores. Não sei se é assim que fala para YouTube, podcast, mas que vocês sempre saibam que o mundo está em mutação, né? E a gente veio com uma pandemia aí para mostrar isso. Então, não se agarrem a títulos, se agarrem à pesquisa, ao estudo contínuo, que isso é o que faz com que a ciência e com que a sociedade se desenvolvam. Então, é um prazer para mim estar hoje nesse programa, que é uma referência hoje dentro dos direitos humanos, principalmente, porque acho super importante que a gente dê espaço para as mulheres advogadas, pesquisadoras, litigantes, né, como nós somos e como tantas mais que vieram antes de nós e as que estão hoje também na batalha, para que a gente possa construir uma academia realmente heterogênea, né, e sair um pouco daquele mundo que a gente sabe que há 40 anos atrás era dominado apenas pelos homens. Nada contra eles, mas a gente prega uma igualdade, né? Então, acredito que esse programa tem muito a contribuir para dar visibilidade para essas mulheres, dar visibilidade para a pesquisa. Então, parabéns pela iniciativa da ESA, coordenada pela professora Paula Danese nesse programa, e quero já convidá-la, porque vocês têm o Entre Elas, e nós temos o Deixa Ela Falar, dentro do GCID. A gente vai começar as edições desse ano. Ano passado a gente recebeu algumas pesquisadoras, então já fica o convite. Excelente, professora. Muitíssimo obrigada pelas suas palavras, inspiradoras. Eu acho que é exatamente essa a ideia. É uma contribuição tanto acadêmica no conceito que nós vamos explorar, mas também em relação a essa busca pela igualdade, que é aí um dos objetivos do programa Entre Elas. Então, realmente uma honra tê-la aqui conosco. E a professora Alixele é uma especialista, né, em direitos humanos, mas principalmente na questão de refúgio. A questão da migração, ela sempre está em pauta, né? Ela tem um crescente, a gente teve uma recente modificação na legislação brasileira a respeito, tem na Lei de Migração de 2017, até então recente, a gente pode falar que é uma legislação recente, mas a pandemia não fez com que o fluxo de pessoas diminuísse, que os conflitos armados internacionais ou não deixassem de acontecer, que as perseguições étnicas deixassem de acontecer e assim por diante. Só que acabou tendo uma questão da visibilidade diminuída, infelizmente, por conta aí do aspecto sanitário. Mas muitas pessoas não entendem muito bem o que seria isso, né? Então, a ideia também é descomplicar o juridiquês, também é um dos objetivos. E, professora, aí nas suas palavras, podendo explicar também instrumentos jurídicos, o que a gente pode entender
por esse conceito de refúgio? Quando que eu posso identificar uma pessoa aí como refugiada ou não? Bom, esse ponto de partida é extremamente importante por vários aspectos, né? Então, vamos tentar ser bem didáticos aqui, porque, como você falou, o intuito é que a gente possa passar essa informação para o maior número de pessoas possível. Então, vamos lá começar. Nós temos a mobilidade humana, a transição das pessoas de espaços para outros espaços, desde que o mundo é mundo. Inclusive, na história da humanidade, a gente sabe que, no início, o ser humano era nômade. E depois ele vai se construindo através das famílias, da ligação com a propriedade, etc., até que se formam os estados, né, na forma mais antiga, ou seja, com uma organização, com o que a gente chama de fronteiras, com a divisão de espaço. E também, se você estuda um pouco de história de religião, você sabe que as perseguições em virtude, tanto de questões políticas quanto de questões religiosas, ela ocorre também desde sempre. E essas pessoas, elas sempre mudaram de local, sempre buscaram salvar, resguardar suas vidas em virtude dessas perseguições. Isso, no início, era chamado de asilo, como a professora Liliana Jubilu trabalha, é uma obra que eu recomendo a todos que queiram estudar refúgio e migração. Ela tem uma obra muito clara, muito simples, com uma linguagem muito rebuscada no sentido de conteúdo, mas muito acessível com relação a entendimento e compreensão. Então, dentro desse conceito, a gente tinha, então, a palavra asilo sendo utilizada até um certo momento da história, quando a gente teve, então, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que foram marcos para que a palavra refúgio fosse criada. Então, dentro dessa nova perspectiva, desse novo conceito, ou seja, se desatrelou asilo a refúgio, então, asilo seria um gênero do qual o refúgio seria uma espécie. Além do refúgio, se manteve a migração. Eles criaram duas espécies aí de mobilidade humana. A questão da migração, ela ocorre, e sempre ocorreu também, por motivos econômicos, mas o principal fator que diferencia a migração do refúgio é a vontade do indivíduo de sair. Quando a gente fala de refúgio, não há essa vontade. Ele tem quase que ele é compelido a sair do local para que ele possa resguardar a sua própria vida. Foi criado, então, depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, uma convenção que é chamada de Estatuto dos Refugiados, em 1951. E ela foi modificada já em 1967, porque, no primeiro momento, ela tratava dessas pessoas perseguidas, dessas pessoas que tinham saído do seu local de origem em virtude das primeiras guerras, apenas em relação a essas duas primeiras guerras. Quando a gente vai para a convenção, para o protocolo adicional de 67, que é a modificação, o protocolo amplia para que qualquer vítima de perseguição oriunda de raça, oriunda de opinião política, de religião, pudesse solicitar, então, essa proteção. E há uma segunda diferença, né, entre a migração e o refúgio, que é a questão da proteção jurídica disso. Qual é a legislação, porque o conjunto de direitos muda quando você tem uma situação de refúgio e quando você tem uma situação de migração. Uma coisa que é muito importante e que eu aprendi nesse último ano, veja só, tem 12 anos agora que eu estudo refúgio e migração, e eu aprendi isso só no passado. É muito importante que quando a gente veja ou atenda uma pessoa que você identifique que possa ser, você pergunte a ela o que ela acha que ela é. Porque o que a gente tem visto nas últimas discussões é que muitas pessoas não querem ser categorizadas como refugiados, por N motivos, mas isso é livre. E a solicitação de refúgio, ela parte do indivíduo. O Estado, ele vai fazer análise e concessão a partir do momento que a pessoa se identifica como refugiada, ela é automaticamente detentora desse status e de todos os direitos e prerrogativas dentro dele, até que haja, no caso do Brasil, o julgamento da solicitação dela pelo CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados. Então, no caso da migração, a gente tem um processo diferenciado,
porque você tem que fazer uma comprovação de tempo, de trabalho, de contribuição para o país, e aí você não tem o mesmo nível de proteção que o conjunto de normas do refugiado tem. Um dos direitos, que é o maior direito que diferencia ambos, é o direito da não devolução, que é chamado, a expressão conhecida como non-refoulement. Então, essa expressão da não devolução, ela é um direito consagrado desde a Convenção de 1951, e aí eu queria fazer um link com o que a professora Paula colocou agora no início. Durante a pandemia, nós tivemos a contínua solicitação de refúgio, e o Brasil, ele hoje é um dos países, é o país, em primeiro lugar, que mais concedeu status de refugiado para os venezuelanos, diga-se de passagem, esse relatório saiu recentemente, mas a gente enfrentou problemas em algumas fronteiras, como no Mato Grosso, em que tinha ônibus com crianças, mulheres, pessoas vulneráveis, e que foram impedidas durante um bom tempo de ingressar em território nacional, mesmo se identificando como refugiados e vindos da Venezuela. A OMS, eu quero deixar isso bem claro, porque isso é um problema, inclusive, que a gente está tratando dentro da Comissão de Direitos Humanos da OAB daqui, ela não emitiu nenhuma recomendação de que os países suspendessem e fechassem as fronteiras para refugiados. O que a OMS faz, e que era um tratamento que é feito, por exemplo, para quem estava em trânsito no avião ou na embarcação, é isolar essa pessoa durante o período que era entendido de incubação da doença, para que se pudesse observar e também testar essas pessoas e verem se elas têm o vírus ou não. Então, isso era um procedimento que ia ser feito com qualquer pessoa. Então, não tem justificativa, não teve nenhuma resolução do OMS impedindo que um refugiado solicitasse ingresso no país nessa situação de pandemia. Tá? Então, eu já queria deixar isso claro. Excelente, professora. Acho que trouxe aí inúmeras reflexões acerca da questão do refúgio, também trazendo ao histórico, fez algo que pouquíssimas pessoas conseguiriam fazer em 10 minutos, ter um panorama histórico, geral e conceitual sobre a questão do refúgio. E como... Não que esteja bom, né? Mas é o que dá para a gente fazer dentro do tempo, porque tem vários tópicos para abordar. Não, mas tá ótimo. Aí já traz aí um panorama geral para as pessoas irem se aprofundando. E aí, outra coisa que eu sempre falo, a professora Michele tem perfil no Instagram, o GCID também. Então, quem quiser participar de cursos, de palestras, etc., não perca essa oportunidade. E como a professora mencionou, né, nesse apanhado histórico, houve e tem, e vai sempre ter mudanças nesse cenário, na questão de refugiados. E uma das questões, ela acompanha também uma mudança aí global, né, a preocupação com o meio ambiente. Uma preocupação tardia, enquanto história da humanidade, mas que veio, né, esperamos, para ficar, e que tem um impacto na questão de refúgio. Professora, o que você poderia aí trazer de insights, de desenvolver aí conceitos para que a gente possa entender a relação entre meio ambiente e refúgio? Tem ou não tem a ver? Vamos ter alguma mudança nesse cenário? Ou é um cenário, infelizmente, negativo? Bom, aqui a gente vai ter que despender um pouco mais de tempo, porque é mais complexo, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa observar é que, no paralelo da construção dos direitos humanos, nós fomos tendo também uma construção de meio ambiente, de proteção ambiental. Enquanto a gente tem o marco do nascimento das Nações Unidas, alguns autores consideram a Liga das Nações, ainda na Primeira Guerra, como um marco, mas eu particularmente não concordo, porque a finalidade da Liga das Nações fugiu completamente, por exemplo, do que a ONU se propôs, né? E tanto é que ela não deu certo. Então, a gente tem como marco, né, vamos usar como marco legal, a questão das Nações Unidas, e aí você tem uma construção ali de direitos que já começa com uma briga, né, da divisão de direitos civis e políticos dos direitos econômicos, sociais e culturais, onde se encontra o meio ambiente. Então, essa briga se deu, né, entre as sociedades capitalistas e socialistas, e basicamente capitaneadas por Rússia e Estados Unidos. Então,
nesse momento, quando a ONU é criada, apesar de ter lá o meio ambiente como sendo um direito humano na Declaração Universal, já ter essa visão, não se tinha ainda, não se levava em consideração o estudo que a ciência fazia sobre as transformações que o meio ambiente já vinha tendo desde a época do início do processo de industrialização e do extremo consumo. E não havia interesse para isso, né? Se a gente for fazer um contexto político, você vinha, por exemplo, da quebra da Bolsa de Nova York, na década de 30, e você vinha de 2 guerras em que você sabe que os países ficam com um ônus muito grande, né, com déficit financeiro. Nesse contexto, por exemplo, que direitos das mulheres são abertos, porque precisa de gente para movimentar a economia. Então, nesse momento da criação dos direitos humanos, não se tinha ainda a percepção que o meio ambiente era finito, que os recursos naturais não podiam ser usados daquela maneira desenfreada, não se tinha essa dedicação. A ideia, até por uma questão de estratégia, era que se começasse com os direitos mínimos, que a gente entende de primeira geração, para que depois os outros direitos fossem buscados. Então, esse foi o acordo, né, por debaixo dos panos que foi feito. Então, o contexto ambiental, ele só começa, de fato, a ser desenvolvido a nível global. Eu quero deixar isso claro, porque a nível regional foi um pouquinho antes, mas a nível global, ou seja, de ONU e todos os países que compõem o planeta, começa na década de 70. E aí é que a gente começa a ter as primeiras reuniões e os líderes mundiais começam a ouvir os cientistas em relação aos acontecimentos climáticos, principalmente, e isso começa a afetar o homem, porque não fiquem achando que a preocupação foi a natureza. Na verdade, a preocupação se deu porque o ser humano começou a ser afetado pelas transformações que ele mesmo causava na natureza. E aí, depois de alguns encontros e observações, as Nações Unidas começam a receber várias observações nos seus encontros, nos seus relatórios, de pessoas que estavam mudando de país em virtude de processos climáticos, principalmente, como, por exemplo, desertificação, que era um processo que estava acontecendo com muita frequência na década de 80, e aí a ONU, ela contrata um relator específico para trabalhar com essa questão. Na verdade, a ONU tem uma agência chamada PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e ela contrata um egípcio, que é o Ehsan El-Hinawi, para poder desenvolver um estudo sobre a relação da mobilidade daquelas pessoas com a transformação do meio ambiente. Se aquilo de fato estava acontecendo, se aquilo era daquela forma. E o Ehsan, ele elabora um relatório, inclusive quem tiver interesse eu posso passar, eu tenho ele digitalizado, o original, e desse relatório ele aponta que as pessoas começaram a ser obrigadas, então elas saem compulsoriamente, não por vontade própria, de determinados locais por conta das modificações que o meio ambiente está sofrendo. E, naquele momento, ele coloca que essa saída pode ser tanto temporária quanto definitiva. Então, como ele vem da África, né, como egípcio, ele vai ali estudar o fenômeno, principalmente em países que sofreram muito com o colonialismo, porque houve uma exploração, uma degradação ambiental. Então, você tem locais, né, que não tinham problemas em relação à água, e eles passaram a ter, por exemplo, o Sudão, ele não tem mais água potável, nem nos lençóis freáticos, que são aqueles que ficam embaixo da terra, que é uma reserva de anos, bilhões de anos, que o planeta tem. Então, como é que a pessoa pode permanecer num local sem água? Porque a água é vida, sem água não tem alimentação, sem água o ser humano não sobrevive mais que 3 dias, e eu acho que isso é bem óbvio para todos nós. Então, o que acontece a partir daí? Veio esse relatório, ao mesmo tempo, na América Latina, começou a haver uma discussão muito mais, vamos dizer,
com muito mais empenho para a questão ambiental, então se cria uma declaração chamada Declaração de Cartagena, que eu vou fazer um parênteses aqui, né? A declaração, para quem está começando o direito, ou para quem não é do direito, a palavra declaração, ela tem uma finalidade de colocar aquilo ali como uma recomendação. Então, ela não gera uma obrigatoriedade para a doutrina clássica, né? Eu, particularmente, sou contra, já defendo um outro ponto de vista, que foi que, inclusive, eu defendi na dissertação, que é o seguinte: além desse instrumento, que é específico, né, para tratar das questões ambientais, e que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, nós temos um monte de tratados, e existe um tratado específico, que é a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Essa convenção, ela traz dois princípios: o princípio do pacta sunt servanda e o princípio da boa-fé. O que significam esses princípios com nome estranho, né? O pacta sunt servanda significa que o contrato faz lei entre as partes. Então, se eu assino um documento, eu estou me comprometendo com aquele documento. E se eu não tenho intenção de me comprometer, eu não assino. Então, isso é a intenção. E aí a gente vai para a boa-fé, que é esse segundo princípio. Então, por mais que no decorrer da história, da construção, da positivação dos direitos humanos, haja essa diferença da declaração ser compreendida como uma norma leve, ou uma soft law, como a gente chama, haja essa luta, esse entendimento, que por essa fundamentação não faria sentido você não ter essa atribuição para uma declaração. E aí, o que acontece? A Declaração de Cartagena, hoje, ela já tem mais de 30 anos, e ela sofreu algumas alterações, de 10 em 10 anos é feita uma revisão dela, participei da de 30, Cartagena mais 30, e nela já consta o refúgio ambiental, que foi a expressão culminada por aquele relatório feito pelo egípcio Hassan El-Hennawi. E o que acontece? Aí você pode pensar, está resolvido o problema. Então, pessoas que, por motivo de catástrofes ambientais, sejam ou não provocadas pelo homem, que saiam do seu país para ir para outro, porque são obrigadas a fazer isso, são refugiados. Não foi nada disso que aconteceu. Tivemos um problema sério, porque, primeira coisa, se alega que a Convenção de 1951 e seu protocolo adicional não trazem elencada a possibilidade de uma saída, né, do país, mesmo que obrigatória, por motivo ambiental. Só que aí é que está. Em nenhum momento está lá expresso no artigo que só aquelas circunstâncias que estão narradas ali são as circunstâncias sujeitas ao refúgio. E eu vou provar isso agora, porque em 2012, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, ele fez uma resolução para incluir como causa para a solicitação de refúgio a questão da orientação sexual. E isso não está previsto na Convenção. Então, da mesma forma que eu tenho uma situação que pode pôr em risco, que é essa a finalidade do artigo, proteger a vida do indivíduo. Então, se eu quero proteger a vida do indivíduo, não interessa o motivo pelo qual ele foi obrigado a sair daquele local, atravessar uma fronteira, tem que ter essa situação, tem que sair de um país e buscar outro. Não interessa o motivo, interessa se ele tem a intenção, a vontade, ou se ele foi obrigado a sair. Se aquilo ali realmente colocaria em risco a vida dele. E aí o que acontece? Mesmo depois dessa resolução, o Acnur não reconhecia, e aí eu trabalhei com os haitianos e com os bolivianos, na época que eu estava no Acnur. Os bolivianos realmente tinham uma guerra civil, então era fácil você encaixá-los como refugiados. Então vieram 700 bolivianos para cá, eles foram para a Brasileia, isso deu uma confusão enorme, porque o governo federal não fez os repasses necessários, as pessoas ficaram marginalizadas, isso deu problema na cidade, muito parecido com o que aconteceu em Pacaraima, mas de um tamanho menor, porque foram só 700 bolivianos. Agora, né, desde o ano 2018, na verdade o fluxo da Venezuela ele começa em 2015, mas em 2018 a situação se agrava,
e eu tive 2 reuniões com participação do Acnur, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, e todas as vezes que era questionado esse fato de que eles precisavam ter o status de refugiado, e aí eu perguntava, por que para os haitianos não foi dado? Inclusive, esse foi um motivo para a saída da ONU. Né? Por que para os haitianos não houve esse reconhecimento de refugiados? Porque colocaram eles numa situação, criaram até uma categoria nova, migrantes em alta vulnerabilidade. Então, assim, nem tem isso previsto na nossa legislação, nem na nova, nem na antiga. E aí o que aconteceu? A gente podia ter feito isso, até porque no Brasil, especificamente no Brasil, nós temos a Lei 9474. E essa lei, ela fala de graves violações de direitos humanos como sendo motivo, lá no artigo 1º, a linha C, como sendo motivo para que o indivíduo solicite refúgio. Então, o que me surpreende é que, no caso do Brasil, todas as... primeiro dos haitianos foi essa criação dessa categoria, que todo mundo estava esperando. Pô, o Brasil tem fundamentação para colocá-los como refugiados? Não veio, criaram uma categoria nova. Aí veio a questão dos venezuelanos. Os venezuelanos abarrotaram o CONARE de solicitação de refúgio, o CONARE ficou sobrecarregado, e aí começaram a discutir a possibilidade de se conceder. E aí o presidente da República, em 2019, concede a primeira leva de 8.000 processos, né? Ele baixou um decreto, e que 8.000 solicitações foram automaticamente reconhecidas como refugiados, então, dos venezuelanos. E esse processo é contínuo, ele continuou acontecendo, inclusive em 2020, por isso que o Brasil é o país que mais reconhece venezuelanos como refugiados. O Acnur mudou um pouco a perspectiva dele nesse sentido nas audiências no CONARE, tá? Mas a gente teve a oportunidade do Acnur mudar isso a nível internacional no caso de Kiribati, porque Kiribati é um conjunto de ilhas, juntamente com Tuvalu e Maldivas, que vai desaparecer pelo aumento do nível dos oceanos em virtude do aquecimento global. Isso é fato, todo mundo já sabe. Então, se você quer ir aí para as Maldivas, ou você ganha na Mega Sena, né, ou então você assalte um banco. Brincadeira, gente, pelo amor de Deus, não cometem isso. Mas você vai ter que correr, porque em 10 anos as Maldivas vão, enfim, ser cobertas pelo oceano. E o Kiribati já começa a ter conflitos por conta disso, porque tem áreas que já estão tomadas pelo oceano, outras áreas que já está havendo falta de água, falta de alimentação, já teve um desequilíbrio lá dentro das ilhas. E houve uma solicitação para o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, feito por um cidadão lá de Kiribati. A ONU, na fundamentação inteira, reconhece que aquilo ali é uma situação de refúgio, mas coloca que os documentos que ele acostou à solicitação não comprovariam tudo aquilo que ele fala. E o que é mais absurdo é que eles falam lá da questão da falta de água como sendo uma das situações mais graves e que, obviamente, sujeitaria o indivíduo a ter a concessão do refúgio. Então, qual é o problema? Por que a ONU, de fato, não reconhece? Vamos chegar a esse ponto. Porque a perspectiva, caso não haja nenhuma desgraça, né, que a gente já viu que, infelizmente, estamos num tempo um pouco apocalíptico, então não dá nem para dizer, mas, assim, até então, a gente espera 60 milhões de refugiados até 2030. Ambientais. Isso se não acontecer um terremoto, um tsunami, um furacão, né? Então, a gente já espera. Se isso acontecer, o Acnur, se ele reconhece como refúgio ambiental, né, pessoas que têm que sair por essas circunstâncias, ele estaria como maior agência das Nações Unidas em número de pessoas, de atendimento de pessoas. E, segundo eles não têm orçamento para isso. E há uma perspectiva política por trás, porque os países se veriam obrigados a receber pessoas que muitas vezes não são de interesse deles. Saibam que quando há uma situação de ingresso, de ampliação,
de política migratória, isso é para qualquer país, né? Do mais bonzinho ao mais complexo, né? Vamos usar essa palavra. Tudo por trás é uma questão de política. Então, no caso dos haitianos, havia o interesse de que eles entrassem no Brasil para suprir uma demanda da construção civil, que estava defasada, não estava dando conta em virtude da Copa. E no caso dos venezuelanos, a questão é a seguinte: é o confronto político que há entre o governo atual e o governo venezuelano. Então, aquilo é uma afronta. Você recebê-los, dar guarida, dar comida, dar espaço, é uma afronta política. É para dizer, olha, os seus estão sobrevivendo por causa de mim. Então, a gente tem que observar muito, e esse é um outro cuidado que eu aprendi a ter, que cada tipo de fluxo, ele é diferenciado. A gente atendeu os palestinos também, no meu treinamento, no Acnur, eu fui para Brasília. E aí eu tive a situação de atendimento dos palestinos, que era um caos, gente. Um caos porque era uma cultura diferente, eles tinham perspectivas diferentes, eles foram encontrados no meio do deserto. A intenção deles era morar no Canadá, e o Canadá não tem um processo migratório fácil. Então, assim, eles recebem muitos migrantes e refugiados, mas refugiados passam por um processo de quase 2 anos para eles não chegarem lá e simplesmente terem que se virar. Então, tem toda uma estrutura montada para que isso ocorra. E aí, o que aconteceu? Os palestinos, a gente teve uma situação de violência doméstica dentro das famílias, fora os que acamparam na frente do Acnur e começaram a ameaçar a gente. E eu tive que entrar em contato com a Sociedade Muçulmana do Rio de Janeiro para poder tentar mediar a situação, e a gente conseguiu que eles fossem aos poucos sendo levados para o Canadá. Então, a gente chama isso de reassentamento, quando eles já vão para um terceiro país. Então, se conseguiu resolver dessa forma. Mas outras situações, só para encerrar essa parte da pergunta, né, elas vão sendo usadas para outros fins. Por exemplo, tivemos a situação lá em Minas Gerais, da denúncia dos palestinos que tinham sido chamados para trabalhar na indústria de carne. Por quê? Porque existe uma espécie de carne que só quem pode cortar são eles. Então, eles precisavam, só que isso cria uma modalidade de trabalho escravo. Os bolivianos que foram encontrados em São Paulo, nas indústrias têxteis, isso já acontece há muito tempo. Então, assim, essas pessoas, elas são usadas aqui, os haitianos. Nossa, a gente teve uma demanda muito grande na Justiça do Trabalho, inclusive tiveram que chamar, as varas se uniram para que fosse feita uma operação mesmo, juntar os processos e chegar a uma espécie de TAC, de termo de acordo de compromisso, entre as empresas, porque as empresas estavam violando o direito dessas pessoas. Se aproveitavam, achavam que elas eram pessoas leigas, e os haitianos, por exemplo, tinham um nível de escolaridade muito alto. Eles só não tinham como provar porque eles fugiram, né? A cidade virou pó. Então, às vezes eu mostro uma imagem, eu digo para o pessoal olhar no YouTube, um vídeo que tem de 30 segundos a cidade virando pó. Por isso, como é que alguém ia conseguir viver ali? Como é que alguém não vai, tendo a oportunidade, como é que alguém não vai sair dali para sobreviver, né? Então, essa questão ambiental, ligada com a questão do refúgio, ela é extremamente importante. Eu dei uma palestra no Mackenzie segunda-feira, que é a seguinte: ela não é uma modalidade nova, ela só não é uma modalidade que as pessoas tiveram peito ainda para aceitar e enfrentar. E aí tem gente que defende a criação de um novo tratado, não temos condição de criar um novo tratado agora, a gente não tem cenário político para isso. E tem pessoas que entendem que deveria ser proteção por meio ambiental, de uma outra forma, mas aí a gente peca pelas proteções que são típicas do refúgio, como a não devolução, né? E no caso dos decretos presidenciais que estão aqui autorizando a entrada dos venezuelanos como refugiados, isso é muito frágil, porque deveria haver uma fundamentação, deveria ser o processo do plenário com uma fundamentação: grave violação de direitos humanos,
Mas não, é um decreto. Para quê? Para não gerar o vínculo de um histórico aí de previsão legal. Eu não sei como os advogados ainda e os juízes da Justiça Federal não se atentaram para isso, porque grave violação, no caso do Brasil, está lá expresso na Lei 9474, né? Então, grave violação de direitos humanos, meio ambiente é um dos direitos humanos, então não faz sentido a gente não aceitar essa categoria e enfrentar esse problema em conjunto mesmo. Excelente, professora. Acho que trouxe aí um panorama bem realista da situação, demonstrando o vínculo intrínseco entre refúgio, meio ambiente, e os novos desafios que vão se apresentar, tanto no aspecto social, no aspecto aí econômico e no aspecto legislativo. Ou seja, estamos atrasados nesse sentido. Enquanto não houver essa previsão legal, não significa que o fato não exista. E foi isso que a professora Michele brilhantemente demonstrou aqui para nós. E ela já entrou também um pouco na outra parte da pergunta, que ela ia falou já sobre a Lei 9474 e essa diferença de fluxos, que é muito importante, né, professora? As pessoas acham que refúgio é uma causa só, é um grupo só, etc. E, na verdade, não. E a professora trouxe aí essas diferenças. Mas antes de a gente ir para outra pergunta, queria saber se você poderia aprofundar um pouco mais nas diferenças aí dos fluxos entre os haitianos e os venezuelanos aqui no Brasil. Claro, a diferença é total. Primeiro pelo perfil. Não, vamos começar pelo motivo, né? Vamos fazer uma ordem cronológica. O Haiti, ele é um país que tem um contexto político muito diferente da Venezuela. Primeiro porque o Haiti foi um país explorado, né, pelos ingleses durante muitos anos, pelos franceses também, e a gente teve uma situação de uma ditadura de mais de 35 anos, que acabava subsidiando, né, o imperialismo europeu. Então, eles destruíram o meio ambiente total do Haiti, e eles colocaram as pessoas numa situação econômica muito séria. E o Haiti está localizado em cima de duas placas tectônicas que periodicamente se chocam. Então, o que acontece ali no Haiti? Nós temos um IDH similar a países africanos que também sofreram esse mesmo tipo de exploração. Então, o IDH é muito baixo, ele está lá no final do ranking, né, 168, se eu não me engano, né, dos 194 países. E a gente tem um outro problema no Haiti. Isso que eu vou falar agora, ele é muito polêmico, tá? Não é uma coisa fácil de se aceitar, mas eu gosto muito de jogar com a verdade quando eu falo de certos temas. Da mesma forma que a gente entende que direitos humanos não foram criados porque tinha todo mundo um espírito de humanidade crescente no coração, e por isso, sim, se uniram, né, contra tudo aquilo que tinha acontecido. Da mesma forma, a situação do Haiti, por exemplo, com as operações da ONU lá, né, os capacetes azuis, que a gente chama, que é o exército da ONU, inclusive com grande participação do exército brasileiro, a gente sabe que aquilo ali virou um laboratório. E virou um laboratório por quê? Porque o Haiti é um país esquecido. E além de ser um país esquecido, ele é um país de gente preta, pobre, e de pessoas que, usando a terminologia que foi usada pelo diretor do Banco Mundial na década de 90, no relatório Summers, ou memorando Summers, vocês podem procurar, isso é bem fácil de encontrar na internet, pessoas pobres, quando morrem, elas não trazem impacto para a economia. Então, ali era muito fácil você camuflar um processo de ajuda com um processo de laboratório para que a ONU pudesse treinar seus funcionários, né, o seu exército, para atender outros países. Então, é o campo perfeito. E aí eu vou e faço a seguinte reflexão. Por que todas as vezes que aconteceu o terremoto, se reconstrói o Haiti, agora a gente está completando aí 11 anos de reconstrução do Haiti, ainda estão reconstruindo,
Por que não se faz com uma tecnologia abalo sísmico ou que diminua o abalo sísmico? Isso já existe. Tanto é que Valparaíso, no Chile, tem o Japão, se faz constantes treinamentos para que as pessoas possam correr para abrigos. Por exemplo, em Valparaíso, onde mora uma grande amiga, de 3 em 3 meses, eles fazem esse treinamento com toda a cidade. Então, assim, não dá para você prever um terremoto, mas dá para você diminuir o impacto dele, né? Então, a minha pergunta para a ONU sempre foi essa: por que se reconstrói o Haiti do mesmo jeito? Por que a gente tem que continuar mantendo a origem do problema e aí você não resolve a raiz? Porque as pessoas, elas não deveriam ser obrigadas a sair por algo que poderia ser evitado. E aí, por exemplo, o Haiti, ele tem, como é que eu posso dizer, o contexto das pessoas terem uma formação acadêmica ótima. As pessoas que conseguiram chegar aqui, os primeiros, eram os que tinham dinheirinho guardado e que conseguiram atravessar com os coiotes. Na época, quando aconteceu o terremoto do Haiti, pouca gente sabe disso, mas isso também consta na minha dissertação, foi um produto de um antropólogo que estava no Haiti quando aconteceu o terremoto. E ele narra exatamente os 7 primeiros dias. O exército da ONU estava hospedado no hotel principal, que ficava de frente para a prefeitura. E esse hotel ruiu. E essas pessoas morreram, né? Estavam lá soterradas e tudo mais. E quando começaram a chegar as ajudas, ninguém sabia o que fazer. Porque quem organiza isso é o exército da ONU. Ele que vai organizando como distribui, ele que conhece o território, ele que sabe como fazer o manejo. Então, durante uma semana, todas as doações que chegaram dos países e ajuda humanitária ficaram presos no aeroporto porque eles não sabiam como fazer. E a desgraça só não foi maior porque o próprio povo do Haiti arregaçou as mangas para começar a desenterrar pessoas. Então, vocês vão ver nas fotos vários haitianos, vocês não veem o exército nas primeiras fotos. Vocês têm noção que os ricos, que eram os que moravam na parte mais acima, nas montanhas, eles começam a descer água, porque não tinha água. E aí começa um outro processo, que é o de apodrecimento de corpos pela cidade, porque não tinha de enterrar. O saneamento ficou todo rompido. Então, tudo aquilo ali começou a proliferar doença. Então, assim, nesse cenário de caos, né, você tem isso num processo muito rápido. E que é muito desumano você dizer para uma pessoa que ela tinha que esperar as coisas melhorarem e não procurar um outro país para sobreviver, entendeu? Então, assim, o processo do Haiti acontece dessa forma. O que também influenciou aí no processo do Haiti, diferentemente da Venezuela? O haitiano, uma vez que ele saia de lá, ele estava tentando ganhar dinheiro para trazer a família também, porque eles não conseguiam vir em massa para cá. Principalmente das cidades em torno de Porto Príncipe, porque eram cidades ainda mais pobres. E aí, no caso dos venezuelanos, já começa a primeira diferença: os venezuelanos querem voltar. Eles querem que aquilo ali acabe, porque eles têm um sentimento de nacionalismo muito grande. Os haitianos, no início, eles tinham a perspectiva de vir para o Brasil para poder ir para a França, através da Guiana Francesa, e buscar fugir daquilo, né? Até pelo idioma, pela facilidade da colonização, etc. E aí, o que acontece? No caso dos venezuelanos, a gente teve um processo de alguns anos, a gente não teve uma situação abrupta, e esse processo, ele começa, como eu falei para vocês, em 2014, se intensifica em 2015 e piora drasticamente em 2018. Mas ambos os processos falam de violação de questões de direito econômico, social e cultural e ambiental, né? Então, você tem ali pessoas morrendo por inanição. Eu tenho uma colega aqui que veio de lá da Venezuela, ela simplesmente
tinha na carreira dela, que ela foi promotora de justiça e ela era juíza. E o último salário dela, antes dela sair de lá e vir correndo para cá, não dava para comprar um frango com o salário dela de juíza. E essa mulher veio para cá, desesperada, tentando dar aula de espanhol, tentando fazer faxina, tudo, né? E, assim, o comportamento do venezuelano era fazer isso enquanto aquela situação na Venezuela se resolvia, e não para ele se estabelecer aqui. Né? E isso não tem nenhum problema dentro do refúgio, e muito menos dentro do refúgio ambiental. Como o Rinaldi falou no passado, é uma situação permanente ou transitória. Então, não significa que, passado aquilo, a pessoa não possa voltar e por isso ela não tem a característica de refúgio. Porque vocês sabem que o dano que acontece ao meio ambiente, as situações ambientais como um todo, ele vem aí, muitas vezes, com o princípio da precaução. Ou seja, a gente não sabe quanto tempo aquilo ali vai durar, a gente não sabe quais são os efeitos que aquilo ali vai causar, né, a longo prazo. Então, a gente tem essa preocupação quando há uma questão ambiental envolvida, seja ou não diretamente provocada pelo homem. Isso é uma coisa, por exemplo, que o professor Sidney Guerra hoje discute dentro das catástrofes. A gente levanta a tese, ele levanta a tese no pós-doutorado dele, de que não tem catástrofe que não tenha participação humana. E eu posso dizer que esse caso do Haiti, qual é a participação humana? Você saber que aquilo ali ia acontecer, você reconstruir uma cidade, você está fazendo isso agora de novo, e você não minimizar os danos. Então, uma violação massiva, né, de direitos humanos, mas de forma diferenciada. No Haiti foi uma coisa abrupta, e no caso da Venezuela foi um processo. E, como eu falei para vocês, o que sempre me espantou, o motivo da saída acabava sendo a fome, a falta de água potável, a falta de condições de sobrevivência mesmo. Esse foi o motivo, tanto da saída do venezuelano quanto do haitiano. A origem dessa fome, dessa falta de água, é diferente. Mas ambos saíram pelo mesmo motivo. E aí eu sempre me questionava, olha, vocês não estão errados de conceder para o venezuelano, está certo, mas por que vocês não concederam para o haitiano? Que era uma situação até de muito maior gravidade, porque a cidade virou pó, literalmente. Então, como uma pessoa vai ficar no local onde ela não tem nada? Então, assim, o que eu acho, aí agora vem a minha opinião polêmica, que é muito mais fácil, né, você fazer isso com as pessoas pretas, fazer isso com as pessoas pobres, com as pessoas que não têm um valor para a maior parte da sociedade e que não vão impactar na economia, porque morreram 200 e poucas mil pessoas naquele terremoto, e a vida continua, e ninguém falou nada, né? E a economia não sofreu nenhum impacto, a bolsa de valores continuou a mesma, mas no ataque do 11 de setembro, em que morreram 2.400 pessoas, a gente teve um disparate, né, da economia internacional. Então, a gente tem que começar a pensar quem são esses sujeitos e por que esses sujeitos são tratados dessa forma. E aí eu ofereço para vocês a teoria da justiça, que na verdade é injustiça ambiental, e alguns fazem uma diferença para racismo ambiental, para tratar especificamente das questões raciais. E a justiça seria para as pessoas pobres, questões de gênero, pessoas vulneráveis como um todo, mas excluindo as pessoas pretas. Então, há essa diferença para alguns doutrinadores. O Henri Axelrad, que é o maior escritor hoje, no meu ponto de vista, sobre a questão da justiça ambiental, e esse estudo que foi feito de que quem acaba sofrendo os maiores desastres, os maiores impactos, e quem acaba tendo que se mover e sair do país de origem por causa dessas catástrofes provocadas ou não pelo homem, são as pessoas mais vulneráveis. Você não vê um rico passar por isso. Talvez agora ele passe com o aumento dos oceanos, porque aí
várias cidades litorâneas, onde tem os grandes prédios, elas vão deixar de existir, né? Então, talvez agora os ricos comecem a se preocupar um pouco com o patrimônio, né, com tudo aquilo que eles consideram um privilégio, né? Mas esse é o ponto de vista que eu tenho nesses estudos que eu tenho acompanhado. Há um descaso mesmo, propriamente, particularmente para o povo negro, para as mulheres, para as crianças, idosos e pessoas com deficiência, que, vale ressaltar, pela resolução 1325 do Conselho de Segurança da ONU, que é uma resolução vinculante, esse grupo é um grupo considerado vulnerável e precisa de um atendimento específico pelo Estado. Então, ele não pode ser tratado de qualquer forma. Então, é muito importante a gente destacar essa... aqui no Brasil, a gente tem o racismo diferente dos Estados Unidos, né? Aqui o nosso racismo ele é velado. Nos Estados Unidos é um racismo bem explícito, mas tudo é racismo. Então, a gente tem isso no mundo. Tem locais, inclusive instituições com racismo velado, e tem instituições com racismo explícito, né? Não vou citar aqui instituições para não dar problema, mas a gente sabe que existe. Excelente, professora. Foi realmente uma viagem conceitual, muita coisa, né? Como sempre, eu sempre aprendo muito com a professora Michele, quem tem a oportunidade de estar ouvindo o programa Entre Elas, deve ter sentido a mesma coisa. É um tema muito delicado, a questão do refúgio, que envolve não só uma questão de vou abrir as fronteiras, tem todo um outro aspecto aí relacionado com a questão do refúgio. A professora já trouxe alguns aspectos aí dos desafios que se apresentam para a temática, mas antes de encerrar o nosso programa, teve mais 10 minutinhos aqui para a gente encerrar, o que você poderia acrescentar, professora, a esses desafios, a questão do refúgio? Então, já falamos da questão ambiental, a questão da idade, a questão da deficiência física, a questão racial, a questão de gênero, a questão da orientação sexual. Teria mais algum desafio ali que a gente poderia apresentar, não só para quem vai buscar refúgio, mas também em relação à relação estatal, né, as relações internacionais? Olha, internacionalmente, uma parte de fora para dentro. Hoje, no doutorado, a minha perspectiva é de trabalhar com o Instituto da Pobreza Extrema, porque só aqui no Brasil a gente já tem um novo relatório de que 63 milhões de pessoas vão voltar para a pobreza extrema, ou seja, pessoas que vivem um dia com $1,90. Isso significa que essa pessoa, vamos dizer, passa o dia com R$10. Como que alguém passaria um dia com R$10, né? Já que você tem que se alimentar, você precisa de transporte, você precisa pagar gás, que hoje está em quase R$100, você precisa pagar aluguel, né? Enfim, tudo isso. Então, o princípio da solidariedade internacional e da cooperação, eles estão desde o surgimento do direito internacional e são positivados em, basicamente, 100% dos instrumentos internacionais, dos tratados, das declarações. Então, a gente tem que colocar em prática. Primeiro porque muitos desses países que estão vivendo esse caos, que tiveram aí uma situação ligada ao meio ambiente, vou dar um exemplo agora recente do Haiti. Simplesmente, gente, se tiver uma ventania de 80 km por hora, já é uma catástrofe no Haiti, porque destelha as casas, destrói as casas, e isso aconteceu ano retrasado, ano passado, de 2020, né? Ano retrasado aconteceu. E aí, não sei quantas mil pessoas ficaram sem casa, sem comida, sem alimentação. Por quê? Você comparando a República Dominicana, que está do lado do Haiti, na mesma ilha, ela não sofre com isso. Por quê? Porque ela não teve a exploração ambiental. Então, as árvores, a floresta foi mantida, e aquilo ali é um paredão para evitar esse tipo e amenizar os efeitos do meio ambiente, principalmente das mudanças climáticas. E aí o que acontece? Então, a gente precisa responsabilizar, buscar um mecanismo de responsabilidade internacional desses países que exploraram esses locais,
destruíram esses locais e que hoje estão também destruindo o ambiente global e estão causando efeito mais grave nesses locais e as pessoas não têm para onde ir. Então, a indústria, ela já tem uma série de protocolos que é discutida, a questão do carbono, da emissão de gases. Aqui a gente tem o Philip Fernside, que estuda isso há muito tempo, já foi prêmio Nobel da Paz da ONU em 2006, com estudo sobre as mudanças climáticas. Simplesmente a pesquisa dele já defasou, ele está fazendo de novo, porque o grau, a quantidade de graus que ele previu já aumentou mais, então está numa rapidez muito grande. Eu recebi ontem um relatório muito importante falando sobre talvez a gente não conseguir mais, nem com a emissão, com a redução total de emissão de gases, causar efeitos para uma boa parte da população mundial. E eu vi que os efeitos do clima, nesse relatório que saiu, eles foram responsáveis por 50% das mortes em virtude de doenças ligadas à respiração, a calor, a questões ambientais. Então, é muito grave isso. 50% das pessoas que estão morrendo por questões de meio ambiente estão morrendo em virtude de transformações que poderiam ter sido evitadas. E, além disso, o que eu acho também é um desafio que a gente precisa colocar aqui, além da cooperação internacional e da solidariedade nesse nível internacional, agora falando de uma perspectiva de Brasil. O que a gente vê dentro da comissão, o que eu vejo dentro da advocacia para o refúgio, acompanhando e tudo mais. A gente tem, primeiro, uma falta de uma articulação nacional, tá? Então, por exemplo, o trabalho que a gente faz aqui em Manaus, eu não sei o que se faz em São Paulo. E os de São Paulo, eles não sabem entre si. Então, muitas organizações estão trabalhando com a mesma coisa para ajudar os refugiados e imigrantes, e outras não estão trabalhando com nada, assim, tem problemas que não estão sendo abarcados por nada. Então, essa articulação que tem que vir primeiro estadual e depois nacional, ela tinha que estar ocorrendo há muito tempo. É a primeira coisa. Outra crítica, a questão do processo do indivíduo dentro do CONARE, né? Agora o CONARE criou um sistema virtual, até por conta da pandemia, que ele diz que vai ser mais fácil para fazer o andamento das solicitações. Vamos ver, porque o andamento da solicitação estava durando de 2 a 3 anos. Né? Então, essa pessoa se integra aqui, se integra. E aí, se no final das contas ela não recebe esse status? Então, isso é um problema. A questão da documentação é um problema como um todo. Tá? Isso não é só no CONARE, é desde o protocolo, porque a Polícia Federal ela faz esse serviço de maneira terceirizada, é uma empresa contratada. Então, muitas daquelas pessoas não sabem falar o idioma, não vão atender o indivíduo, elas não têm lá uma responsabilidade da instituição por trás. Então, isso é muito importante. Elas não têm, por exemplo, um treinamento de humanização desse indivíduo, um atendimento para humanizar o servidor, para que ele possa entender que aquela pessoa chegou ali, muitas vezes, com a ajuda de Deus, ou, sei lá, de qualquer entidade de luz aí, porque não tem dinheiro, não tem ajuda, as pessoas têm medo. E o terceiro desafio é descriminalizar isso na sociedade. A gente não tem mais o estatuto que a gente tinha de imigração anterior, que foi feito na época da nossa ditadura. A nova lei de imigração é bem interessante, trouxe bastante alteração significativa, foi feita por pessoas muito bem compreendidas no tema, né? Então, ótimo. Só que isso não trouxe reflexos ainda para a sociedade. Então, a gente tem um processo de xenofobia que matou pessoas em Pacaraima, a gente tem um processo de xenofobia que fez uma busca e apreensão ilegal nos abrigos dos venezuelanos aqui, a gente tem uma série de notícias que são veiculadas em Instagrams sensacionalistas, imputando aos refugiados e imigrantes crises na questão da quantidade de empregos, etc. E a gente precisa dizer uma coisa para você que está nos ouvindo. Nós temos muito mais
brasileiros fora do Brasil, em situação de migração, vontade de sair, do que refugiados e migrantes aqui dentro do nosso país. Então, vamos começar a refletir e dar a responsabilidade para os nomes corretos, que não são as pessoas refugiadas. Então, tenha um pouco de empatia, porque essas pessoas passam por um processo violento para chegar até onde elas precisam chegar. Nossa, foi realmente um encontro mega especial, muita reflexão. Acho que daria para a gente fazer mais uns 5, 6 programas só sobre essa temática, aprendendo aqui com a professora Michele, mas realmente são pontos que a gente precisa mexer. Eu acho que, para além da teoria, a enxergar a prática é o mais importante, e é essa visão que a professora Michele trouxe para nós. Então, professora Michele, eu só tenho a agradecer pela sua disponibilidade de tempo, pelo seu carinho, pelo seu carisma, pela sua didática em explicar o tema de uma forma tão completa, um tema que realmente não é fácil. Convido a vocês a continuarem aí conosco no programa Entre Elas, a seguirem a professora Michele nas redes sociais, o GCID, e vocês vão aí poder se aprofundar nesses temas e outros temas também relacionados a direitos humanos. Então, Paula, eu posso fazer um convite? Claro. Bom, o GCID é para vocês seguirem no Instagram, que é o local onde a gente faz mais publicação, arroba GESIDH, que é Grupo de Estudos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, o que acontece? Lá dentro tem o Linktree, você pode acessar o nosso canal no Telegram e acompanhar todas as nossas notícias, e o nosso canal também no WhatsApp. Lá tem bastante material que você pode consultar. Sigam também, eu gostaria de convidá-los para seguir o Lepadia, tá? LEPADIA, Lepadia.ufrj. É o grupo que eu hoje estou coordenando a questão das catástrofes junto com o professor Sidney Guerra e estudando o refúgio. Então, lá abriu o edital, está com o edital aberto para novos pesquisadores, e o nosso curso do GCID, que é o grupo que eu coordeno aqui em Manaus, ele vai abrir as inscrições no dia 22 de fevereiro, para o nosso curso de Direitos Humanos à Distância, que são 17 sábados, de 9 a meio-dia, horário de Manaus, em que a gente dá desde a base dos direitos humanos até chegar na parte de estudo dos direitos que estão dentro do sistema interamericano. Então, a Paula vai dar aula, a gente vai ter cada sábado um professor convidado diferente, para a gente ter a temática por completo, como se fosse uma disciplina. Então, ele começa dia 6 de março o curso e vai até o dia 26 de junho. Então, convido vocês a participar e se inscrever. Excelente, professora. Muitíssimo obrigada pelo convite, a todos e todas que nos ouvem e nos assistem. Então, agradeço a sua presença, por partilhar o seu conhecimento conosco, e a gente continua aí nessa luta juntas, como sempre. Então, um beijo grande, bom dia para você. Muita gratidão por tudo, Paula. Siga essa mulher, que ela é maravilhosa. Beijo. Beijo. Obrigada.